Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu quero ser um instrumento de Deus para sua vida, ministrando uma palavra, uma mensagem sobre relacionamentos. Bom, como todo e qualquer ser humano, né, eu acredito que todos nós às vezes tenhamos um relacionamento, né, ou tenhamos tido um relacionamento onde passamos por verdadeiras dificuldades. Às vezes, seja porque não estamos bem internamente ou até pela outra pessoa também. Porque um relacionamento é difícil porque exige que as duas pessoas elas estejam andando em um propósito, seja qual for, né? Então é muito complicado, né? Quando uma dessas pessoas não está muito bem ou ainda não estabeleceram, né, uma linha, né, de pensamento com os dois possam seguir em frente, né? E eu acredito que Deus ele esteja nesse tempo, né, onde os sinais cada vez estão mais visíveis, né, da vinda dele, que ele queira que o povo dele, né, ele reine nesse quesito de relacionamentos, porque se a gente não souber nos relacionar com o nosso irmão que está aqui do lado, certamente, se a gente não faz isso na Terra, com certeza a gente não vai fazer isso também no céu, né? E se você, como eu, tem dificuldade, ou já teve, né, um relacionamento conturbado, teve dificuldade em se relacionar, eu acredito que essa palavra seja para você. Lembrando que relacionamento não se trata só de relacionamento conjugal. Pode ser um relacionamento entre, por exemplo, irmã e irmão, entre um amigo ou amiga, enfim, são vários tipos de relacionamentos, né? E eu acredito que essa palavra seja para você. Então vamos lá. Para começar, eu queria fazer com que você que está me escutando pudesse refletir sobre o seguinte. Por acaso você já teve algum relacionamento difícil, um relacionamento meio conturbado, ou você esteja passando por um relacionamento complicado, a qual você se sinta meio perdido, sem rumo, às vezes se sentindo como se estivesse numa prisão, numa cadeia, onde talvez você já tentou na sua visão de tudo para que esse relacionamento dê certo, seguir em frente, mas você não consegue, né? E talvez você esteja até se sentindo tão esgotado a ponto de não querer mais. Eu entendo completamente esse sentimento porque eu mesmo, como eu já disse no início, passei por isso e confesso que ainda estou na caminhada para poder melhorar, mas com esse princípio que eu quero lhe ensinar nesse vídeo, eu tenho certeza que as coisas vão começar a melhorar, porque na minha vida, particularmente, eu só falo daquilo que eu percebo, eu testo e dá certo. E na escritura milenar, que é a Bíblia, é um livro da felicidade, se você seguir aqueles princípios para a sua vida, vai dar certo, não tem como, nunca dê errado. Então, eu comecei a pegar um princípio bíblico e aplicar na minha vida, e, sério, eu já tenho visto, né, os frutos dessa decisão que eu tomei. Bom, pare para refletir no momento, né, se você já teve algum relacionamento assim difícil. Se sim, né, até porque eu acredito talvez, não sei, você esteja vendo esse vídeo, talvez justamente por esse motivo, eu queria dar um contexto da minha história pessoal, né? Eu parei para pensar sobre esse tema quando eu me vi num relacionamento assim, com a minha irmã, no caso, a minha irmã mais nova. Eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o meu relacionamento com ela, porque ela tem uma personalidade muito forte e por imaturidade e feridas emocionais que eu carreguei numa certa altura, eu meio que comecei a feri-la, né, com algumas atitudes, e ela também, né, diretamente. Uma criança conseguiu ferir, né, praticamente não vou dizer um adulto, né, porque eu era mais novo do que eu sou hoje. Hoje eu tenho 17, né, isso está, né, ainda, como eu disse, eu estou no processo, né, mas o auge mesmo, né, do problema já foi há muito tempo, né, mas a nossa diferença de idade é de 4 anos, né, então é suposto, né, que eu tivesse mais maturidade a ponto de saber lidar com isso, né, mas não foi o caso, né, até porque, como eu disse, está ferido emocionalmente, e eu acabei por ter algumas atitudes que, sem perceber, feriram ela, e ela também tinha algumas atitudes que me feriam e me distanciavam dela e ela de mim, sabe? E isso foi endurecendo o meu coração de certa forma, né? O meu coração, por vezes, né? Eu já passei por algumas coisas e só as pessoas próximas de mim puderam perceber, né? Perceberam que eu
não era mais o mesmo, sabe? Eu me sentia frio, eu me sentia distante, eu só queria ficar mais fechado no meu quarto. E é natural que às vezes a gente tenhamos momentos assim de, tipo, eu quero um tempo, né, só pra mim. Vou pensar, mas não era só o caso, né? Eu tava ferido emocionalmente. E isso chegou a refletir de tal ponto na minha vida, ao qual meus comportamentos começaram a mudar. E eu tava tão ferido que eu não conseguia ver que tinha uma criança, né? E eu era uma pessoa mais velha, né? E eu, ao invés de cuidar, né, para que esse relacionamento fosse bom, né, com a minha irmã, né? A minha irmã, poxa, eu amo, né? E naquele momento eu não consegui ver isso, né? Eu não consegui sentir, né? Eu cheguei a um ponto de feri-la e ela me ferir, a ponto de eu conseguir não sentir, sabe, amor, não conseguir sentir carinho por ela, né? E isso me machucava, né? E isso começou o auge, né, desse desconforto, né, a ponto de eu querer dar essa reforma na minha vida, foi, como eu disse, né, eu estou no processo, foi recentemente. Foi aí, né, alguns tempos atrás, né, que eu comecei a pensar nisso. E hoje, eu, com a minha experiência, né, com aquilo que eu estou vivendo, eu queria trazer essa palavra para vocês, né? E como eu disse, por que isso acontece? Porque quando você está ferido emocionalmente com alguém, você acha que é normal agir como se fosse uma criança. Você acha que é normal, por exemplo, você, né, uma pessoa, vamos supor, né, que eu usei a palavra adulto, né? Você é adulto, você brigar com a criança, né, como se você fosse uma criança. Você acha que é normal, porque você não consegue perceber que isso só tá te prejudicando. Na realidade, raiva, rancor, ódio só te afasta de quem você ama, né? E na realidade não é um veneno para a pessoa em si, também, porque fere a outra pessoa, mas fere mais a gente aqui dentro, né? A ponto de sentir um vazio, da gente se sentir preso, né? E a gente, na hora que menos percebe, a gente está numa situação muito desconfortável. E por que parece ser uma prisão? Por que parece ser uma prisão? Porque quem está ferido não sabe como agir e fere de volta a outra pessoa, né? Ódio com ódio não dá em nada, né? A gente deve agir com amor, como Jesus ele mesmo nos instruiu, né? Jesus, ele, o amor em pessoa, o amor encarnado, né? Um homem que amava muito, amou a humanidade de uma forma que é incomparável, né? Um homem e Deus, né? Mas ele, o tempo todo, ele passou aqui na Terra ensinando como praticar o amor. E uma das formas, né, de combater algo que nos machuca, né, ações que nos ferem, né, vinda de outra pessoa, é a gente reagir com amor, no caso, demonstrando amor, né? Mas eu vou te explicar, porque não é bem um amor sentimento, porque a gente confunde muito isso, o amor que Jesus nos pede. Mas eu vou continuar seguindo a linha de raciocínio. A gente não costuma fazer o que a Bíblia manda, né, que é dar a outra face quando a gente está ferido emocionalmente. A gente vive num tempo da sociedade onde o que se é pregado é bateu, levou. Eu tô ferido com você, eu vou bater e vou descontar na você, porque na realidade essa é a natureza corrompida, né, decaída humana, né? É isso que a gente costuma fazer mesmo. Se uma pessoa vem e nos fere, a gente tende a reagir de forma agressiva, a gente quer ferir a outra pessoa de volta, né? E geralmente quando você está ferido, você não costuma olhar, né, e buscar ajuda. Na realidade, seu coração fica tão endurecido a ponto de você não conseguir pedir ajuda, né? E isso pode acabar te prejudicando no nível de relacionamentos, né? Bom, o que é preciso fazer para melhorar um relacionamento? Né? A Bíblia, eu estou seguindo a linha de raciocínio da Bíblia, porque a Bíblia, se você parar para analisá-la a fundo, você sempre vai ver, ela vai te apresentar um problema, mas logo em seguida ela vai te apresentar a solução, uma solução que funciona. Por isso, a Bíblia não é um livro que se deve só ser lido, mas um livro que se deve ser meditado, né, e praticado, né, colocar nos princípios que você lê, né, você deve meditar. O que é meditar? Imaginar, ler com calma, parar um tempo para você imaginar a cena e colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia é intemporal. Não importa qual tempo que ela seja, ela apresenta princípios, e princípios podem ser aplicados em qualquer tempo. Por exemplo, o princípio de falar a verdade. Você não vai encontrar um país que você seja proibido de falar a verdade. Quer dizer, vamos lá, né, com calma, né? Tem alguns, né, mas tipo, vamos supor, tipo, a verdade básica, né? Vamos supor assim, a verdade básica, né? Nenhum país você não vai ver
Não vai ter nenhuma lei humana que vai se opor a isso. Ninguém gosta de ser enganado, né? Ninguém gosta. Então, o princípio de falar a verdade, de ser autêntico, é um princípio que você pode aplicar em qualquer era, em qualquer lugar. Por isso é um princípio. O que é preciso fazer para melhorar um relacionamento? Eu encontro aqui na Bíblia, né, em Lucas 9:23. Porque como eu já expliquei na minha primeira mensagem, Deus, quando Ele quer falar com uma pessoa, né, se você tem uma dúvida sobre se Deus ele quer falar algo através de você, se é da parte de Deus algo que você queira fazer, consulta na Bíblia, porque vai ter. E eu achei em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus, nesse contexto onde se apresenta esta fala, ele está conversando com seus discípulos, né? E ele fala, né, que se alguém quer o seguir, é uma decisão. Perceba, é opcional. Você decide se você quer ou não fazer, né? Mas o que é que ele pede aqui? Ele pede para que nós neguemos a nós mesmos, né? E que tomemos todos os dias a nossa cruz. Jesus, nessa passagem, diz para sermos seus discípulos e devemos tomar a nossa cruz negando a nós mesmos, ou seja, é opcional. Você realmente quer melhorar o seu relacionamento? Pare para pensar no momento sobre isso. Você nesse momento, você vê no seu relacionamento, você realmente quer melhorar? Você acha que precisa melhorar? Né? Porque se você, às vezes, se você não sente esse desconforto, né? Essa indignação a ponto de você querer tomar uma decisão, tipo, não, eu não vivo mais assim, eu quero fazer diferente. Se você não tomar essa decisão, vai ser muito difícil de você aplicar o que eu tô te falando aqui. Eu até te dou liberdade, se você não estiver disposto a fazer isso, pode parar e sair do vídeo agora, porque não vai servir para você o que eu tô falando aqui. Porque para você melhorar um relacionamento, você deve tomar uma decisão. A maioria das coisas da nossa vida, as coisas mais importantes pelo menos, a gente vai ter que tomar uma decisão e ser fiel a essa decisão. E se a gente não começar por tomar essa decisão, não vai dar. Não vai ser possível, né, a gente conseguir cumprir os passos necessários para que a gente chegue nos nossos objetivos. A maioria das pessoas não conseguem melhorar um relacionamento ou não conseguem cumprir os objetivos que querem na vida porque simplesmente não tomaram uma decisão. A decisão de fazer por onde, a decisão de você ir atrás, de você continuar, né? O primeiro passo é esse. Você realmente quer melhorar o seu relacionamento? Se você quer, então faça uma escolha, né? E saiba que não é fácil, não é um passe de mágica. Você vai ter que passar por algumas coisas. Eu já te digo, eu estou passando, né? Não é fácil até por mim, porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar, né? E às vezes até pelo cansaço do dia a dia fica difícil de cumprir algumas coisas, mas princípios devem ser maiores do que sentimentos passageiros. Bom, vamos lá. No caso de Jesus, para manter a nossa aliança, o que nós devemos fazer, né? O seguinte, o negar-se a si mesmo, o princípio do negar-se a si mesmo é o seguinte: se eu quero fazer algo que vai ferir Jesus, que vai ferir os princípios a qual o meu mestre, aquele que eu escolhi amar, se vai feri-lo, eu não faço. Eu dou meia volta e volto para os caminhos do Senhor. Eu escolho fazer aquilo que é certo. Não importa o quanto eu deseje fazer errado. Não, eu paro, eu reflito e eu faço o certo. Isso é negar a mim mesmo, é negar as minhas vontades mais interiores. Eu acredito, por exemplo, se você é pai, você vai entender perfeitamente o que é negar a si mesmo. Por exemplo, seu filho, se ele, por exemplo, precisa comer e você não tem para vocês dois, você vai dar, mas você precisa comer, você tem a necessidade básica de comer. Você vai ver seu filho passando fome ou você vai entregar o seu alimento para o seu filho? Você vai entregar seu alimento para o seu filho. Se você, por exemplo, é casado, também fica fácil de você entender. Por muitas vezes você vai ter que, para estar numa aliança, você vai ter que abrir mão das suas vontades e fazer com que o seu parceiro ou sua parceira se sinta, né, seguro, né? Por exemplo, tem homens que não entendem que, por exemplo, a mulher, ela pergunta, né, para onde você está indo, né, quando você vai sair, porque ela precisa se sentir segura, né? Às vezes você pensa, mas eu não quero falar. Não fala.
sabe? Não seja orgulhoso, fala. É aquilo, você tem uma vontade, mas você precisa ser fiel e por esse relacionamento, em prol desse relacionamento funcionar, você abre mão daquilo que você quer e faz o que é melhor para os dois. Você para de pensar em você mesmo e pensa em vocês dois. Isso é pensar, isso é negar a si mesmo. É você fazer, é você tomar e fazer escolhas em prol de uma aliança. E seguindo à frente, né, você vai ter que cumprir alguns princípios. E princípios esses como, por exemplo, não dar lugar ao orgulho, porque quem é orgulhoso não consegue cumprir esses princípios. Por exemplo, né, se chega uma pessoa e fala algo mal de você, fala algo que você não gosta, né, e você fala algo contra a sua pessoa, você não é capaz de ficar calado, né, para entender que aquela pessoa ela pode estar passando por alguma dificuldade, né, entender que essa pessoa é um ser humano, ela pode estar ferido, por isso que ela vai estar te ferindo, né, tentando lhe ferir. Um coração orgulhoso não consegue entender isso, não consegue ter humildade para reconhecer que essa pessoa ela pode estar passando por uma dificuldade, e para que você vai feri-la? Se você não parou para perceber ainda, quando você fere alguém, quando você calunia alguém, quando você machuca alguém com as suas palavras, você não está mudando nada. Por exemplo, um mentiroso. Se você chegar e falar todas as verdades para esse mentiroso, não vai mudar nada no caráter da outra pessoa. Ela vai continuar sendo mentiroso, mas vai mudar no seu. Você se torna um opositor, você se torna um acusador. Muda o seu caráter. Aí você vai para uma queda de princípio. Não vale a pena. Orgulho. Um coração orgulhoso não consegue, né? O orgulho, ele impede nossos corações de cumprir os princípios que Deus estabeleceu. Por isso que na Bíblia é nos instruído a nós buscarmos termos um coração puro, porque um coração puro, ele é capaz de cumprir os princípios que Deus estabelece. Por isso, peça um coração puro. Às vezes você não tem, então peça a Deus em todas as suas orações. Perdoar. Quem não consegue perdoar não tem paz. Você já parou para perceber que o efeito do perdão é basicamente o seguinte? Eu não sei se você teve a oportunidade de você ser perdoado. Eu já tive. Eu sei que é ser perdoado de algo muito sério. E a primeira coisa que volta após o perdão é a paz para o coração de quem está sendo perdoado. Mas eu também já tive no outro lado. Eu já tive em situações que eu tive que abrir mão e perdoar. A paz voltou no meu coração, porque eu parei de pensar naquele problema. Quando você não perdoa, você dorme, por exemplo, pensando naquele problema. Aquele problema tira a sua paz. Por isso, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar para você ser perdoado, porque o perdão de Deus é condicional, está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que se você perdoa, o Pai que está no céu, ele te perdoa. Mas se você não faz, ele não perdoa. É uma condicional. Então, para você ser perdoado, né, para você ter a sua paz, para que você possa manter o seu coração incorruptível, né, porque está escrito também na Bíblia que sobre todas as coisas que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, é preciso perdoar. E num relacionamento de qualquer forma, né, de qualquer tipo, você vai ter que perdoar. Você tem que perdoar porque você está lidando com uma pessoa que é imperfeita, da mesma forma que você não é perfeito, que você não atende às suas próprias ambições, os seus próprios, digamos que, parâmetros, né? A outra pessoa também não vai atender. Por acaso você mesmo já chegou em tudo aquilo que você queria? Você é aquilo que você quer? Tipo, você já para pensar na sua vida e analisar, você já chegou naquilo que você queria para você mesmo? Você já atendeu todas as suas expectativas para você mesmo? Então por que você está esperando isso de outra pessoa? Deixa de ser orgulhoso. Aprenda a perdoar. É necessário, se você quer melhorar o seu relacionamento, se você tem um relacionamento ou já perdeu um relacionamento por falta de orgulho, peça perdão. Se perdoe, né, e perdoe outra pessoa para que a paz volte a reinar em seu coração. Uma pessoa sem paz não dorme, uma pessoa sem paz está sempre cansada, está sempre estressada. Então aprenda a perdoar. A humildade, como eu disse aqui, são coisas que vão se interligando, né? São princípios que vão se interligando, porque na realidade fazem parte de um só, mas eu já vou estar explicando à frente. Humildade.
Se temos humildade em nossos corações, podemos ser capazes de reconhecer que erramos e que devemos pedir e buscar ajuda. Quem é humilde para reconhecer que erra, é capaz de reconhecer que precisa de ajuda para não voltar a fazer. Ou é capaz de reconhecer que não está bom, que não é o melhor, assim impedindo com que o orgulho entre e corrompa. Assim você vai querer melhorar o seu relacionamento. O coração humilde quer melhorar, ele busca mudança. Sabe o que determina se uma pessoa ela vai conseguir chegar nos seus objetivos ou não? Se ela é uma pessoa humilde. Se você é uma pessoa humilde, fica muito mais fácil você chegar nos seus objetivos, porque se você, em determinada parte do seu caminho, você vê que algo não está certo, que está dando errado, você vai saber reconhecer, cara, eu não sou perfeito. Então, o que está errado aqui? Eu preciso melhorar. E no relacionamento é necessário ser humilde. Em relacionamentos onde não há humildade, claramente, as pessoas só saem feridas. Então busque ser uma pessoa que seja humilde. Busque ser humilde. Ser persistente. Como eu disse, por que você tem que tomar a decisão se você quer mesmo melhorar o seu relacionamento? Porque existe persistência. Ser persistente, como eu disse, eu ainda falho muito. Eu falho muito no meu relacionamento com a minha irmã. Mas eu tô buscando ser melhor, porque tem vezes que às vezes eu chego estressado. E eu não sou, como eu já disse, eu não sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou falho, sou ser humano. Por vezes eu reconheço isso. Eu sou muito ignorante, sabe? Eu sou uma pessoa muito ignorante, uma pessoa muito bruta por vezes, né? E às vezes eu posso tomar atitudes, né? E fazer algumas coisas que desagradam ela. Então, para isso, eu preciso ser persistente, né? E em querer melhorar, né? Ser humilde, reconhecer que erro, para tomar um caminho diferente, um rumo diferente, né? E às vezes também ela pode errar comigo, porque ela, como eu já disse, tem um gênio muito forte, né? E às vezes ela pode fazer coisas que às vezes me desagradam, que podem ferir o meu coração, que podem tentar ferir o meu coração, mas para manter meu coração incorruptível, manter minha paz e conseguir melhorar o meu relacionamento com ela, não importa o quanto eu esteja cansado, não importa, eu tenho que ser persistente. Se você não é persistente, se você não tem persistência em melhorar o seu relacionamento, se você não quer melhorar o seu relacionamento de fato, se você não toma essa decisão, você não consegue ser persistente. Por isso, tome a decisão de melhorar seu relacionamento se você quer, de fato. Prioridade. Você tem que ter isso como uma prioridade. É incrível. Para pensar no seguinte. Você, por acaso, já aconteceu isso com você? Eu não sei se já aconteceu com você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, né, de uma coisa que aconteceu comigo. Já teve coisas que eu tentei fazer, por exemplo, criar um banner, né, para o meu canal no YouTube. Né? Eu tenho um canal de videogame, de jogos, e eu queria criar, por exemplo, um banner. Só que, por vezes, quando eu era mais novo, né, eu tentei fazer isso e eu me frustrava, porque eu não conseguia. Né? Eu chegava em determinada parte nos vídeos, ou às vezes vendo tutorial, né? Chegava em uma determinada parte e eu não conseguia fazer isso. Só que aí o tempo foi passando, né? Eu fui criando mais maturidade, eu fui, né, melhorando, né? E depois eu parei a pensar, não, cara, eu quero isso de verdade, eu sou persistente, eu quero ser melhor. Eu vi de novo o vídeo, entendi, compreendi e deu certo. Só não dá certo na nossa vida aquilo que a gente não tem como prioridade. Se você coloca como prioridade e você dedica aquilo que você tem aquilo que você tem de mais precioso, que é o tempo, né, que é a coisa mais preciosa que nós temos, as 24 horas do nosso dia, a qual Deus é tão justo que Ele deu para todos nós da mesma forma. Se você não para gerir o seu tempo e coloca como uma prioridade o seu relacionamento, não tem como dar certo, não vai dar certo. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que ter isso como uma prioridade na sua vida. Tudo que dá certo na nossa vida exige tempo, exige prioridade para ter sucesso. Se você, por exemplo, tá falhando na área financeira, passa a dar mais prioridade a isso. E você vai ver como é que você vai melhorar. Pode ser difícil, mas você vai melhorar. Você vai perceber, olha, isso eu não faço. Ou isso eu faço, mas eu preciso aplicar dessa forma. É assim no relacionamento. Às vezes você cumpre algumas coisas que eu já falei aqui, mas às vezes você não aplica da forma correta, né? Ou aplica por metade, né? Ou pelo meio. Então busca melhorar, né? Busca fazer diferente,
tenha isso como uma prioridade, quando você coloca isso como uma prioridade, você consegue ter sucesso. Outro princípio importantíssimo: aprenda a ficar calado. Provérbios, livro de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. São vários motivos para se manter calado, mas eu vou listar apenas 2. Quando você se mantém calado, quando você sabe o momento certo de ficar calado, você, por exemplo, quando em alguns momentos você evita falar aquilo que você não deve, por sentimentos passageiros. Você, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa, ela tá te ferindo, né? Tá tentando te ferir, por estar ferida, ela tá querendo te ferir, tirar sua paz, né? Mas aí, por você ser sábio e você ter autocontrole, você consegue se manter calado. Aprenda a ficar calado. Calado, você estando calado, você evita, por exemplo, falar aquilo que 2 minutos depois você vai parar para perceber e você, na realidade, não queria falar isso. Você só estava machucado. Porque é natural do ser humano, né? A gente está sendo atacado, a gente quer atacar de volta, né? Mas para isso a gente tem que aprender a ficar mais calado, né? Eu, por vezes, com a minha irmã, eu tenho que me manter calado. Às vezes ela tá fazendo alguma coisa que eu não gosto e tal, e eu tenho que entender, eu tenho que ter maturidade, né? Já que eu quero melhorar o meu relacionamento com ela, e eu tenho que entender que ela é uma criança, né? E que o que ela tá fazendo no momento agora não é mais importante do que eu manter um bom relacionamento com ela, né? Do que eu conseguir colocar isso em prática na minha vida. Você evita falar a pessoa, você evita falar algo que possa ferir a pessoa e você escuta mais. Quem fica calado, escuta mais. Né? Quando você aprende o momento certo de se calar, você escuta mais, você deixa seus ouvidos mais afinados, né, para você poder escutar. Às vezes a pessoa só está precisando que você pare para escutá-la. Daí você definir como prioridade, você definir o seu relacionamento como foco. Se você quer melhorar de fato, você precisa manter isso como uma prioridade. Porque quando você mantém isso como uma prioridade, você está investindo tempo. E quando você tem tempo, você consegue escutar a pessoa de fato. Você consegue parar para pensar, poxa, às vezes ela só precisa escutar. E foi assim. Eu aprendi isso com a minha irmã. Às vezes ela só está precisando ser ouvida, né? De um pouco mais de carinho. Ouvir é ser carinhoso. Né? Quem é carinhoso sabe escutar. Então aprenda a ouvir, aprenda a se manter calado. Né? Como eu disse, né? Por esses 2 motivos. Por escutar e por evitar falar coisas que podem ferir uma pessoa. Porque palavras são como pedras jogadas numa vidraça. Você pode até pedir desculpa, mas você já quebrou. Não vai ter como você consertar de novo. Então aprenda a se manter calado. Assim você evita muito problema no seu relacionamento. Não é um passe de mágica. Entenda isso, tenha como uma prioridade, tome essa decisão. Como eu já disse, tome a decisão de melhorar. Se você quer de fato melhorar seu relacionamento, tome essa decisão. Entenda, não é um passe de mágica. E aqui eu vou estar te dando uma ferramenta que eu aprendi, porque às vezes você deve estar pensando, cara, mas se eu tô ferido, como é que ele acha que é possível, né, que eu comece a fazer isso do nada? Né? Vou perdoar, vou escutar, vou ser persistente, vou tomar a decisão de melhorar meu relacionamento. Nossa, é muito fácil. Ainda mais estando ferido com a pessoa. Não é, eu sei disso. Por isso que eu vou te dar uma ferramenta que é muito mais fácil e não vai exigir que você tenha sentimento, como eu já disse. Mas não vai exigir disso, porque às vezes você está tão ferido que... Como é que você vai fazer algo de bom para uma pessoa que te feriu? Isso humanamente, aos meus olhos, é impossível, né? Mas aí a Bíblia vem e mostra o tipo de amor que a gente deve ter, né? Que é o amor mandamento. Porque o amor mandamento torna possível o amor sentimento. Às vezes você está frustrado com o relacionamento porque você não consegue sentir nada, às vezes, pela outra pessoa. Né? Eu não sei, eu já passei por isso. Né? Mas aí eu comecei a praticar o princípio, o amor que Jesus ele ensina, que é o amor mandamento, que ele fala, né, que é o amor que nós devemos ter com todos, né? O amor mandamento. E isso tornou o amor sentimento possível. E esse princípio, ele engloba todos esses princípios de uma forma muito mais fácil e assertiva. Eu vou explicar primeiramente o que é o amor mandamento. Aplicando o amor mandamento para se chegar ao amor sentimento. O que é isso?
O que é o amor mandamento? O amor mandamento, quando ele fica fácil de entender, quando eu vejo a parábola do bom samaritano. Jesus, a certo ponto, né, de sua caminhada, ele está explicando, né, algumas coisas e chega uma pessoa de uma alta posição, né, e pergunta para ele o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus, ele fala, né, dentre as coisas que ele fala para essa pessoa, ele fala para ele amar o seu próximo. Aí essa pessoa pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus, como um homem inteligente que é, ele sempre respondia assim, ou como uma pergunta de volta para fazer a pessoa ela refletir e encontrar a resposta dentro dela mesma, ou ele respondia contando uma história. Para quê? Para fazer a pessoa se enxergar dentro dessa história. E foi assim que ele contou a parábola do bom samaritano, né? Ele falou que certa vez um homem ele vinha, né, por um caminho perigoso, a qual ele foi assaltado, né, pelos salteadores, e os salteadores deixaram ele espancado e morto. Passaram um levita e um sacerdote por esse caminho, né? Me desculpe se eu estiver errado, eu estou contando assim como eu lembro, né, para ficar fácil de vocês também entenderem a história. E passaram essas duas pessoas, né, viram o homem caído e não ajudaram, seguiram em frente, né? Mas aí passa um samaritano, e para quem não sabe, o homem da história, ele é judeu, e os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, eram povos que não se misturaram. Mas aquele samaritano, a Bíblia relata que ele vendo aquele homem, ele não se preocupa, por exemplo, isso a Bíblia já não fala, né? Mas ele não se preocupa, por exemplo, com ser assaltado, porque ele estava correndo o risco de ser assaltado naquele lugar, né? Se os salteadores chegaram e espancaram aquele homem, por que não poderia não acontecer com ele, né? Era uma das preocupações que ele poderia provavelmente ter tido naquele momento, mas aquele bom samaritano, movido de profunda compaixão, ele não conseguiu seguir o caminho, então ele pega o homem e começa a tratar das feridas desse homem. E o que eu aprendo aqui? O amor mandamento é o quê? Se eu vejo uma pessoa e ela está numa dificuldade, o princípio do amor não me permite eu simplesmente seguir o meu caminho e ignorar, né? Eu acredito que aquele levita, aquele sacerdote não teriam nem feito aquilo por maldade, porque ele poderia pensar, por exemplo, que aquilo poderia ser uma emboscada, como a gente às vezes pode pensar, né, em lugares perigosos, né, em ruas perigosas. A gente pode olhar para uma pessoa assim caída, né, e a gente pensar em ajudar ou não. Aí numa das coisas que faz a gente não ajudar é que a gente pensa, né, pode ser uma armadilha. Ele pode estar caído aí, né, fingindo que está caído, aí eu chego para ajudar, e ele chega com mais duas pessoas nas minhas costas, né, e vai me pegar, né, vai tentar me roubar. Mas aí chega o bom samaritano, né, e ele, contrário a isso tudo, ele mostra, né, que da mesma forma que aquilo pode ser uma emboscada para poder me prejudicar, e se não era e eu deixei de ajudar? Ele coloca o princípio do amor em prática, que é, se eu sei que uma pessoa está em dificuldade, se eu estou vendo, não dá, eu não posso deixar de ajudar, eu não posso. Isso é um amor mandamento. E aí vocês vão ver que a Bíblia relata que, movido de profunda compaixão, sentimento, por ele seguir um princípio, ele negando a si mesmo, porque ele negou, por exemplo, ele poderia talvez ter tido o questionamento de querer, né, continuar como o levita e o sacerdote tiveram, né, simplesmente continuar o caminho, porque poderia ser muito perigoso, como eu já dei esse exemplo, né? Mas ele negando a si mesmo, ele foi lá, ele parou tudo que ele estava fazendo e foi ajudar o homem, né? Foi estender a mão ao necessitado. Isso é amor e sentimento. Se você passa a aplicar o amor e sentimento no seu relacionamento, você, por exemplo, no princípio de se manter calado, né? Você consegue olhar para essa pessoa e você percebe claramente, cara, ela tá fazendo isso, mas ela pode não estar bem. Para que eu vou ser mais uma pessoa para ferir? Para destruir o dia dessa pessoa, né? Para quê? Para que eu vou ser mais uma pessoa para ferir? Eu fui aplicando o amor mandamento na minha vida, né? Por pedir ajuda, né? Reconhecer que eu preciso, eu queria um desejo no meu coração de melhorar um relacionamento com a minha irmã, né? Que, como eu já expliquei, eu passei por momentos piores, né? E eu parei, às vezes, eu cheguei numa certa altura que eu me sentia completamente frio, sabe? A ponto de não conseguir sentir coisas positivas, sabe, em relação à minha irmã.
Mas aí eu reconheci que eu precisava de ajuda, né? Eu consegui essa ajuda com uma pessoa que me instruiu, né? E ela nem não tem parte religiosa, né? Mas ela me instruiu. E depois eu fui ver, né, as coisas que eu estava fazendo, né, e tal. E eu fui ver, tá tudo na Bíblia. Né? Eram algumas indicações básicas, né? E tava tudo na Bíblia. Eu estava aplicando um amor-mandamento sem saber que aquilo era um amor-mandamento. E hoje em dia, graças pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho orgulho de dizer e de sentir, né, disso ser verdade na minha vida, que eu sinto coisas boas pela minha irmã, eu amo a minha irmã, né? Isso é uma coisa que até então era inimaginável para mim, né, há um tempo atrás. Mas hoje, né, e foi em questão de meses, tá? Desde que eu comecei a aplicar isso, eu decidi, cara, eu quero fazer diferente. Eu tomo essa decisão. E o meu relacionamento com a minha irmã melhorou muito. Eu acredito que Deus ele nos chama para um novo tempo, sabe? Um tempo onde a gente vai reinar nos relacionamentos, porque é aquilo, nós somos como igreja, né? Como irmãos em Cristo, nós somos filhos de Deus, né? Se a gente não consegue lidar bem com o nosso irmão aqui na Terra, certamente a gente não vai fazer isso no céu, como já expliquei no início do vídeo. E Deus, a vida que Ele nos apresenta, os dois estilos de vida que Ele nos apresenta é o seguinte: é a vida eterna, que é a nossa esperança daqui, né, que a gente morrer aqui e abrir nossos olhos no céu, e a vida em abundância, que é a vida aqui na Terra. Ele nos chama não é para ter uma vida qualquer não, é uma vida em abundância, né? E não é possível ter uma vida em abundância se a gente não sabe se relacionar com quem está ao nosso lado. Por isso, dedica tempo. Se você às vezes está desanimado, eu entendo, eu já passei por isso. Comece pelo amor-mandamento. Porque sim, na hora que você menos perceber, o amor-sentimento vai estar surgindo aí no seu coração. E isso vai melhorar o seu relacionamento e você vai se sentir uma pessoa mais completa, você vai ter paz, você vai ter amor. Eu tenho certeza que a vida, ela não é possível viver de fato sem amor. Porque Jesus, ele era o próprio amor em pessoa, o autor da salvação, né? Aquele que ressuscitou, aquele que nos dá essa oportunidade de termos uma vida com ele, né? Que quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Ele é o amor em pessoa e ele nos deu amor para ser vivido, né? Então, que nós possamos sair daqui, né? Que você possa, né, colocar o amor em prática na sua vida, né? E passar não só a existir, mas sim viver, a ter um propósito, né? Se você não tem um propósito, eu te falo né? Tá na Bíblia. Amem uns aos outros como eu vos amei. Se você não tem esse sentido de vida, saiba que praticamente tudo se resume a amar ao próximo. Todas as coisas que a gente faz aqui, por exemplo, eu não prego para mim mesmo. Uma pessoa que tem outro dom, por exemplo, o dom de profecia, ela não profetiza a si mesmo, para si mesmo. Uma pessoa que ela tem dom de cura, ela não tem esse dom para ela mesma, não, ela é para curar as outras pessoas. E eu acredito que para a gente viver num mundo melhor, né, que a gente deve começar por nós mesmos fazendo a diferença. Então começa você amando, né? E sem você perceber, se a gente se juntar, todos nós, a gente vai assim conseguir diminuir o mal do mundo e a gente vai estar num lugar muito melhor, né? A gente vai estar num lugar muito mais suportável, porque eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos tempos, e é o que a Bíblia relata, os países não conseguem se entender. A gente está numa eminente guerra mundial aí, numa terceira guerra mundial. Mas não é porque o mundo vai de mal a pior que a nossa vida vai de mal a pior. Então faça a diferença de onde você está, mude o seu mundo, sabe? Mude o seu mundo. Começa pelas pessoas que estão à sua volta. Faça a diferença na vida de alguém. Ame e seja amado. Eu espero que Deus ele tenha falado através de mim para sua vida, que você possa, talvez num relacionamento onde você saia perdendo, que você saia daqui reinando nos seus relacionamentos. E para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. E até a próxima.